Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado também pela tua palavra. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor se dispôs a se tornar homem, a vir, ó Pai, até a terra para morrer em nosso lugar. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou de tal forma que não temos, ó Pai, como genuinamente agradecer ou genuinamente enxergar, ó Pai, a tua obra, toda a dimensão, tudo que representa, Pai, o morrer por nós. Que possamos refletir na tua palavra no dia de hoje, entendendo que o quão maravilhoso é aquilo que o Senhor fez por nós, Pai. Ajuda-nos a estar em sintonia com o teu Espírito, perdoa os nossos pecados, ó Pai, e que possamos aprender mais de ti. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Muito bom. Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês e aí a gente já começa aqui. Muito bom. Eu gostaria só da gente fazer uma última leitura em relação à aula passada, que é um trecho bem curtinho, mas eu acho que vale a pena para a gente cumprir aí o texto, né? Em Marcos 6, 53, nós lemos da seguinte maneira: Estando já do outro lado, chegaram à terra de Genezaré, aonde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhes que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Interessante a gente perceber o seguinte, né? Primeiro, que o ministério de Jesus estava impraticável já do ponto de vista de operação, né? Porque em todo lugar que ele ia, grande multidão se juntava e muitos queriam a cura, né? E se nós pensarmos no pano de fundo da mulher que tinha a hemorragia e que tocou as vestes de Jesus e Jesus parou naquele contexto onde ele estava caminhando para a cura da filha de Jairo e tudo aquilo que aconteceu, né? E a gente vê aqui no 56 que todos quantos tocavam as vestes de Jesus eram curados. E de fato a gente fala assim, puxa, como Deus é pessoal. Porque naquele caso específico, com aquela mulher específica, ele parou e deu toda aquela atenção e aqui a gente vê que isso era uma coisa, era uma prática relativamente comum, né? Deus é maravilhoso por isso e esse é um dos pontos que eu gostaria de que a gente tratasse também nesse segundo trecho que nós vamos ler. Nós vamos ler agora aqui então tem Genezaré, aqui, ó, tá vendo? É bem nessa região aqui, né? Aqui tem Nazaré, que é a cidade onde Jesus nasceu, e essa é Galileia, né? Então, às vezes a gente não tem muita noção de onde são as coisas. Hoje também no culto o Fernando falou a respeito de Nazaré e a cidade onde Isabel estava. Então, Maria saiu daqui de Nazaré e foi para a cidade que nós não sabemos ao certo qual é, que era mais ou menos 160 quilômetros de Nazaré. Ok. Vamos para o nosso trecho de agora. A partir do versículo do capítulo 7, nós lemos assim: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas. Percebe, esse povo estava sempre acompanhando Jesus, eles estavam de olho no que Jesus estava fazendo. Vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos deles comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltavam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos e de metal. Então, essa observação que está entre parênteses aqui é uma das evidências, se vocês lembrarem,
da razão pela qual os estudiosos entendem que Marcos foi escrito para gentios. Porque se fosse um judeu, ele não precisaria explicar esse tipo de ritual, né? Então, o fato dele comentar é uma evidência muito forte de que, de fato, o evangelho foi escrito para outro povo que não o judeu. Interpelaram os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Observa que o tempo todo eles não falam da palavra de Deus, eles falam da tradição. É interessante porque eles tinham consciência de que isso não era a lei de Deus, né? Respondeu-lhe: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou sua mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Aqui era uma tradição. Primeiro, existia o mandamento, que é de fato a palavra de Deus, de honrar pai e mãe. Quando você declarava que algo era corbã, você ficava desobrigado de ajudar os seus pais, seu pai e sua mãe, e em razão disso eles sempre falavam que isso era corbã. E aí eles ficavam desobrigados dessa ajuda. O que é interessante é que Cristo coloca que essa tradição ela superava a própria essência da palavra de Deus, né? E isso interessante também, né? Estava na profecia de que isso ia acontecer. Convocando eles de novo toda a multidão, nós estamos no 7,14, tá? Disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogavam acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos, e dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Olha que conceito lindo, né, que Jesus traz para nós, né? Novamente, a gente vê os escribas e os fariseus preocupados com as regras estabelecidas pelo povo judeu, né? Então, eles tinham as tradições como aquilo que aproximaria e os tornaria aprovados diante de Deus. E evidente que quando a gente está fora do contexto, a gente não consegue perceber muitas nuances do que isso significa, mas a gente tem que tomar cuidado, porque esse é uma armadilha que nós podemos cair. Na medida em que a gente se percebe cumprindo algumas regras ou tendo determinados procedimentos, muitas vezes nós nos colocamos nessa posição em que a gente está cumprindo determinadas questões e por isso nós somos aceitáveis diante de Deus. Isso não é o que Deus espera de nós, né? Deus espera de nós algo
muito mais profundo do que isso, né? Quando nós colocamos... deixa eu só ler um pedaço aqui do que eu escrevi, porque eu não queria me perder nesse ponto. Ó. Lembrando que a motivação para seguir as regras está no ser aceitável diante de Deus. Essa é a motivação principal quando a gente cumpre uma regra, né? Ou pode ser, né? Uma armadilha para nós. Esse é um lado da moeda, mas seria interessante aprofundar nesse tema para que não caiamos nos outros extremos, onde dizemos que ninguém sabe o que é certo ou o que é errado. Temos a clara noção dos direitos humanos e da dignidade do indivíduo, nos levando a pensar que a natureza humana é basicamente boa. Eu não sei se você já se pegou pensando dessa forma, eu já. Quando a gente começa a discutir a respeito do ser humano, né, a respeito de direitos humanos, existe ali algo que torna o homem puro, né, que torna o homem aceitável diante de Deus, porque você começa a dizer assim, olha que bacana, nós protegemos as crianças, nós protegemos os adolescentes, nós protegemos os idosos, como se isso colocássemos numa situação em de ser aceitável diante de Deus. Mas é interessante porque, apesar dessas coisas que nós podemos produzir e que são boas, no fundo, nós sabemos dos nossos problemas. Né? Aconteceu uma passagem com o Tomás, o Ricardo conhece, a Fabi conhece o Tomás também, e ele é um filho muito especial, pecador, mas muito especial. Ele chegou aqui em casa um dia contando que ele tinha tido um desentendimento lá na escola com os amigos dele, né? E aí ele contando, bastante nervoso, né, com o que tinha acontecido e tal. E aí, num determinado momento, ele falou assim, então, mãe, aí eu fui para ele e pedi perdão, né, para o meu amigo, porque eu tinha xingado o meu irmão, o meu amigo, né. E a gente achou estranho, porque o Tomás não é de xingar, não é de falar palavrão, né. Poxa, Tomás, mas como que foi isso, né? Ele falou, não, eu falei para ele, eu falei assim, olha, fulano, eu quero te pedir perdão porque eu te xinguei. Aí o amigo virou e falou assim, nossa, Tomás, mas eu nem ouvi. Ele falou, não, mas eu te xinguei na minha cabeça. Então, assim, a gente sabe... Bem a cara dele, Maurício. Não é, Fabi? Ai, é o jeitinho dele, parece que eu estou ouvindo ele falar. E é assim, quer dizer, então se nós nos examinarmos, assim como o Tomás, né, que teve uma atitude que não foi nem vista, mas no nosso íntimo a gente sabe que nós pecamos, né? E esse é o ponto, sabe? Que a gente constantemente tem que estar lembrando de que nós somos indignos, né? O que nos torna dignos é aquilo não que nós fizemos, mas aquilo que Cristo fez por nós. E como a gente sabe que nós temos esse lado, que é um lado indigno, o tempo todo a gente se preocupa em filtrar aquilo que as pessoas sabem ao nosso respeito. Isso pode ser no ambiente mais íntimo. Ainda assim, nós temos essa preocupação, né, de criar esses filtros e não deixar com que as outras pessoas saibam exatamente quem nós somos. Né? E isso vem muitas vezes dessa tentativa, semelhante ao que a gente viu aqui no capítulo 7, de ter alguns comportamentos que nos limpam de fora para dentro. Porque a gente sabe que a nossa essência, ela tem problema. Então, muitas vezes, esse lavar de mãos, que a gente vê aqui no capítulo 7, pode significar, por exemplo, ir à igreja. Pode significar ler a Bíblia. Pode significar fazer uma oração. Tudo isso são tentativas de comportamentos que nós estabelecemos para nos tornarmos mais aceitáveis diante de Deus, e vou dizer mais, talvez aceitáveis até para nós mesmos, porque nós convivemos com isso. E muitas vezes a gente precisa colocar determinados comportamentos que trazem essa ideia, né? Então, se eu fizer isso e ninguém perceber o quanto eu sou ruim,
então tá ok. Mas esse não é o plano de Deus para nós, né? O plano de Deus é muito diferente do que está colocado aqui. E ele coloca para nós que o que contamina é aquilo que vem do coração. Então eu gostaria que nós abríssemos em Provérbios, capítulo 4, de 20 a 23. É um texto, um dos textos muito belos, né, que a Bíblia traz para nós e que eu gostaria que a gente explorasse uma questão aqui. Então, em Provérbios 4, de 20 a 23, o texto diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o teu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que contamina o homem? O que contamina o homem é o próprio coração do homem. E essa deve ser a nossa maior busca a partir do momento em que nós entendemos quem nós somos e quem Cristo é. Nós começamos agora um período de transição no nosso estudo. Se vocês lembrarem, até o último estudo nós estávamos falando daquilo que Cristo fez, de quem era Cristo, mostrando que Cristo não era uma vítima da situação, ele era o protagonista. Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que controla a natureza, que cura, que ressuscita. Esse é o Deus que tem poder e que poderia, se essa fosse a vontade do Pai, a vontade dele, dominar o mundo sob qualquer circunstância. Mas o que a gente começa a perceber agora é que Jesus traz a salvação não pelo poder, não só pelo poder, mas numa situação em que a gente começa a perceber, inclusive, o que ele traz para dentro da história, modificando o coração das pessoas, trabalhando de dentro para fora. A limpeza, né? Se a gente for pensar na limpeza do coração, ela se dará por obra do próprio Deus, por meio do Espírito Santo, que nos dá entendimento através da palavra e que traduz as nossas orações diante de Deus. Por Jesus, que é o nosso intermediador, e pelo próprio Pai, que nos olha através de Cristo. Afinal, Cristo é o único caminho que nos leva até Deus. Então, veja só, quando a gente fala a respeito de contaminação, a maneira como nós temos para nos limpar é através da comunhão com Deus, que vem do estudo da palavra, que vem da oração, que vem do desenvolvimento de um relacionamento com Deus. Lavar as mãos antes de se alimentar, ela tem efeito do ponto de vista biológico. A gente sabe que isso é saudável, mas não para limpar o nosso coração. Para limpar o nosso coração, a necessidade de estarmos cada vez mais próximos de Deus, desenvolvendo uma comunhão genuína com Ele, que é isso que vai fazer diferença nas nossas vidas. Continuando no texto, nós vamos ver o seguinte trecho, a partir do 24. Então, nós estamos agora no 7 e 24. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro. Tendo entrado em uma casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa do espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Essa mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse, olha que interessante isso, né? Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças.
Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Que texto impactante! Por várias razões. Primeiro, porque quando a gente lê esse trecho, a gente não tem, em função da nossa cultura, muitas vezes, a dimensão do que Cristo está falando para essa mulher. Quando ela fala dos cachorrinhos, gente, lá não tinha pet, né? O cachorrinho lá era um animal imundo, não só para os judeus, né? Mas o cachorro normalmente era um animal associado, inclusive, à sujeira, né? Então não era um elogio ele falar de cachorrinho para aquela mulher, ainda que ela não fosse judia, né? Ela não era do povo judeu. Então, o que chama atenção numa situação como essa, né? Primeiro, a fé da mulher, que ela vem e fala com Jesus, embora ela não fosse judia, a região que ela habitava era muito próxima do povo judeu, então ela conhecia provavelmente muito do povo judeu, mas ela não era judia, ela não sabia provavelmente, né? Ela não sabia das promessas do Messias, e ainda assim ela sabia que ela poderia se chegar a Jesus e Jesus trazer a cura, né? E o que é interessante quando a gente olha para essa mulher é que ela, diferente do que talvez nós mesmos, eu não sei se você tem esse impacto, né? Mas quando Jesus coloca, olha, vocês são os cachorrinhos, vocês não são os filhos, talvez a gente pudesse desenvolver alguns sentimentos assim, pô, mas peraí, também não precisa humilhar, né? E ela não faz isso. Ela não vai atrás da igualdade de direitos, né? Olha, quem você acha que você é para me tratar desse jeito? Ela aceita essa condição. Ela não fica discutindo se ela é cachorrinho ou se ela é filha. Ela aceita. E o argumento dela é: eu sei que eu sou cachorrinho, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. E essa palavra ela é de tal forma tão bem colocada que Jesus aprova essa palavra da mulher. E ele coloca da seguinte forma, né? A Bíblia traz a seguinte declaração do que Jesus disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Quantos de nós, quando se achega perto de Jesus, se coloca nessa condição, que é uma condição correta? Antes de nós aceitarmos a Cristo, nós não éramos filhos, nós éramos cachorrinhos. E ao chegar a Cristo, e por causa dele, não por causa de nós somos colocados na condição de filhos. Mas antes disso, nós éramos cachorrinhos. Muitas vezes, uma das dificuldades que a gente tem quando a gente vai evangelizar pessoas, e eu tenho vivido muito isso no meu local de trabalho, é a pessoa saber que é pecadora, saber que não merece. O conceito de que todo mundo é filho de Deus, isso é muito forte para quem não quer aceitar o evangelho. Porque se apega num conceito errado de que Deus é justo e que se ele criou todos os homens, e todos os homens são filhos de Deus. Todos os homens são criaturas de Deus. Filhos, a Bíblia declara, são aqueles que entendem que Jesus é o único e suficiente Salvador. E essa postura dessa mulher traz a aprovação de Cristo em relação à forma como ela se enxerga. Não como filho, mas como um cachorrinho. E Jesus aprova essa palavra. O livro do Timothy Keller, nesse ponto, ele traz uma conclusão que eu acho que vale a pena a gente ler.
Ele coloca da seguinte forma: a base que levou essa mulher a uma postura tão correta é que, ao invés de chegar a Deus dizendo, Senhor, dê-me o que eu mereço com base na minha bondade, que muitas vezes é a forma como a gente chega até Deus. Ela, na verdade, está dizendo, Senhor, dê-me aquilo que não mereço com base na sua bondade. Ela não merecia a bênção de Jesus, como nós também não merecemos. Ela não merecia ser salva, assim como nós não merecemos. Mas por causa da bondade de Cristo, por causa da decisão que ele tomou na eternidade passada de nos salvar, é que somos feitos filhos de Deus. Então, quando ouvimos o Evangelho, nós podemos chegar a esse Evangelho de duas formas. Orgulhosos, entendendo que não necessitamos ser salvos, mas que com nossa própria justiça nos tornamos capazes de ser aceito por Deus. É mais ou menos o seguinte, né? Eu sou bom demais para isso. Eu não sou pecador. Eu mereço, eu sou muito melhor do que fulano, do que ciclano, do que beltrano. Ou nós podemos também chegar ao Evangelho com um complexo de inferioridade, se achando tão horrível que Deus não seria capaz de amar. E nesse caso, diferente de sou bom demais para isso, nós colocamos da seguinte forma: Deus não é bom o suficiente para me amar. Em qualquer uma dessas duas posturas, existe erro. Não é assim que Deus trata cada um de nós. Então, quando a mulher se coloca na posição de cachorrinho e aceita essa posição, ela está tendo uma postura digna diante de Deus, uma postura correta. Por quê? Porque ela entende que ela de fato não, mas que Deus, pela sua bondade, concede com que gentios comam da migalha, né? Então, é uma postura correta diante de Deus. Quando a gente for evangelizar, nós temos que tomar esse cuidado, sabe? Colocar de uma forma muito precisa aquilo que é o pecado, aquilo que de fato tem importância. Muitas vezes a gente começa a evangelizar e falar de assuntos que uma pessoa que não tem a mente transformada não vai entender. Lá onde eu trabalho, a gente tem tem tido a oportunidade de falar muito sobre o Evangelho, né? E o pessoal até brinca lá que tem a bancada evangélica, né? O bom é que a gente fala que tem a bancada da bala também. Mas um dos pontos que a gente tem se apegado, toda vez que nós conversamos a respeito do que nós vamos falar, a gente fala, olha, vamos falar do Evangelho, sabe? E tem o dono da empresa, ele é espírita, né? E é uma pessoa fantástica, sobre vários aspectos. E muitas vezes colocam questões ali que são questões voltadas à teologia. E sabe, para quem não entendeu quem é Jesus, não adianta falar de inferno, qual é o conceito de inferno, qual é o conceito de céu, porque simplesmente o Espírito Santo não está habitando ali e a gente só consegue entender isso a partir daquilo que o Espírito revela a cada um de nós. Então, quando nos achegamos, quando a gente prega o Evangelho, que a gente possa ter sabedoria de colocar muito claro quem é cada um de nós, né, quem nós somos, qual é a obra que Cristo fez e por que a gente pode se achegar a Ele, não ser mais o cachorrinho, mas poder ser um filho que está assentado à mesa. Uma coisa também interessante, que a gente vê aqui no começo no versículo 24, é que a gente percebe que Jesus não queria que as pessoas soubessem aonde ele estava. Muito provavelmente porque ele devia possivelmente estar em algum nível cansado, né, por tudo que estava acontecendo. A vida de Jesus era muito intensa. E então ele queria talvez um tempo para orar, um tempo para estar com os discípulos, e ele não tinha possibilidade de fazer isso em função do volume de pessoas que se achegavam até ele. Bom, no 7:31, nós vemos assim, é interessante, né? Como que Marcos, de fato, é um livro bastante dinâmico. Nós estamos apenas em um capítulo e nós já mudamos 3 vezes de cena.
Então, é de fato um livro bastante dinâmico. No 7:31 nós lemos assim: De novo se retirou das terras de Ciro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Lembra de Decápolis? Decápolis foi aquela terra aonde o endemoniado, que tinha legião, foi pregar o evangelho de Jesus. Lembra que ele queria voltar com Jesus, mas Jesus disse para que ele voltasse para casa e pregasse o evangelho ali. Então, só para citar, fazer essa ligação com relação ao trecho que nós já lemos. Então lhes trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abra-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. O que a gente percebe é que o modus operandi de Jesus ele não tem padrão, né? Isso tudo porque ele não depende de um ritual. Ele não é que nem um mágico, um milagreiro que tem lá, né, determinadas regras para que o milagre aconteça. Ele faz isso da maneira como ele quer e como que ele julga conveniente. Agora, se o modus operandi de Jesus é diferente de qualquer outro milagre que ele tenha feito, o que a gente pode tirar de conclusão? Por que na mulher que estava com hemorragia, ele pede para que a mulher se identifique, e aqui nós vemos no final do capítulo 6 que todo mundo que tocava as vestes de Jesus eram curados? Por que no caso desse surdo, Jesus vai e toca o ouvido, depois molha a língua dele com a saliva? Simplesmente por uma coisa: aquilo que Jesus faz durante os milagres não é porque ele precisa, mas é porque a pessoa que recebe o milagre precisa. Então, Deus, Jesus, é um Deus que é o Rei do Universo, que é o onipresente, o Todo-Poderoso, mas ele também é pessoal. Ele vai tratar com você de forma especial e diferente da forma como ele trata comigo. Isso é maravilhoso, né? Então, pensa na seguinte situação: um surdo mudo. Ele não ouve o que Jesus está falando. Então ele pega, tira aquele homem do centro da multidão, porque é de se pensar que um surdo mudo chama atenção no ambiente, né? Pela gesticulação, às vezes ele emite alguns sons, né? E provavelmente era alguém que chamava atenção. Então ele tira o homem à parte daquilo que está acontecendo. E você concorda que se ele não ouve, Jesus precisa usar de alguma forma uma linguagem que seja não verbal? Uma das possibilidades de Jesus ter agido dessa forma como está sendo descrita aqui no texto é que o homem precisaria entender aquilo que estava acontecendo. Então ele usa uma linguagem não verbal para que o homem saiba exatamente o que está acontecendo ali. Só para que a gente possa fazer um paralelo, eu queria pedir que vocês abrissem em João, capítulo 11, e nós vamos ver uma história bastante conhecida, que é a morte de Lázaro, e a gente vai poder notar lá que esse mesmo conceito se aplica. João 11, a partir do versículo 5. Olha só como que o texto deixa claro isso. O texto diz assim: Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã, que é Maria, e a Lázaro, que era o irmão das duas. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos:
vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vês a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus sabia que a ida dele até onde Lázaro estava envolvia riscos da sua própria segurança. E o texto deixa claro que ele amava os três. Né? Aonde que está a diferença que eu gostaria de ressaltar? Quando a gente olha em João 11, de 20 a 27, o texto diz assim, olha, primeiro Marta está chegando até Jesus, né? Então Jesus se dispõe a ir até Lázaro, falou que vai ressuscitá-lo, e olha a fala de Marta quando encontra com Jesus no versículo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus. Olha as palavras, grava bem essas palavras, porque ela vai se repetir quando Maria fala. Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederás. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso? Sim, Senhor. Respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, e que devia de vir ao mundo. Então, perceba que quando Marta fala com Jesus, Jesus traz para ela alguns conceitos, né, a respeito da vida eterna, a respeito daquilo que deveria acontecer na ressurreição, no último dia. Quando a gente olha para o trecho que Maria fala com Jesus, olha como a reação é diferente. E a gente lê isso a partir do 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Percebe que são as mesmas palavras? E olha a reação de Jesus. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Diz que esse é o menor versículo da Bíblia, né? As crianças, quando falam de competição de versículos, sempre querem trazer aqui João 11:35, que é o mais fácil de decorar, né? Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se credes, verás a glória de Deus? E aí ele faz toda a questão da ressuscitação. Então, o que a gente pode ver em relação a esse trecho? Marta e Maria abordam Jesus com as mesmas palavras, mas a reação de Jesus para Marta é de uma forma, para Maria é de outra forma. Isso traz para nós uma segurança muito grande, porque Deus não nos trata como iguais, porque nós não somos iguais. E Ele, por nos amar e entender o que passa no nosso coração,
ele vai trazer aquilo que nós precisamos para que estejamos mais próximos a ele. Quando a gente pensa a respeito do tratamento de Jesus, da forma como ele dispensa o tratamento a nós, muitas vezes a gente ainda tem uma visão muito enraizada na nossa vida aqui na Terra. Mas o plano de Jesus não é a nossa vida aqui na Terra. Quando nós nos convertemos, o que acontece? Começa um processo que é um processo chamado de santificação, em que nós teremos oportunidade de aprender mais de Deus por meio do Espírito Santo, que passa a habitar em nós, até o momento em que nós ou morreremos ou seremos levados para a glória. Esse período, de alguma maneira, ele tem impacto na nossa vida eterna. A Bíblia fala muito a respeito disso, mas existem várias linhas teológicas que tratam com um pouco mais de detalhe, mas de qualquer forma a gente sabe o seguinte: em função dos galardões, a gente sabe que o tratamento não será igual. Eu não sei me aprofundar muito nesse assunto, estudei alguma coisa, mas ainda não sei responder todas as perguntas que talvez surjam a partir daí. Mas de qualquer forma a gente sabe o seguinte: de alguma forma, Deus nos proporciona experiências mais aprofundadas na medida em que nós respondemos positivamente àquilo que Ele ordena. E Deus não nos trata como iguais. De alguma maneira, Deus retribui aqueles que se dispõem a conhecê-lo com mais intimidade. Existe uma outra questão também importante nesse texto, que somente quando você vai para o original, você consegue perceber. Nessa passagem, Marcos utiliza uma palavra no grego que é moglilalos, que quer dizer o surdo, né, o deficiente auditivo. E essa palavra, ela na Bíblia aparece uma segunda vez, uma que em Marcos é a primeira, em Isaías 35, de 1 a 5. Então, eu queria que nós abríssemos lá, só para que a gente possa fazer essa ligação. Então, veja só, Deus não nos trata de maneira igual, e aqui eu queria ressaltar essa questão, porque eu depois queria fazer um comentário em cima dela. Então, Isaías 35, de 1 a 5, se você puder abrir lá, nós vamos ver aqui um trecho interessante. Isaías 35, de 1 a 5. Mas eu não sei se vocês conseguem perceber o quanto que o tema está se modificando, né? Porque a gente estava falando a respeito do poder de Jesus, de quem era Jesus, e agora o tema ele sofre uma modificação, e nos próximos estudos vai sofrer uma modificação ainda maior, porque nós vamos começar a falar da cruz. Então, até agora nós estávamos falando do rei, de quem era Jesus, que Jesus não era um qualquer, é o Deus Todo-Poderoso. Agora nós estamos falando a respeito do período de transição, e aí depois nós vamos falar mais da cruz. Então, olha só o que fala Isaías 35, de 1 a 5. O deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como o narciso. Florescerá abundantemente, jubilará, de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Então se lhe abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantarás, pois
águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Aqui, essa palavra, ela está ligada a Marcos. Então, o que Marcos está querendo deixar registrado é que ali estava se cumprindo essa promessa que é vista em Isaías 35:5. Ou seja, não só existe ali um milagre acontecendo, mas ali está também se cumprindo uma promessa que foi feita em Isaías. Por isso que ele usa a mesma palavra. Agora, um ponto também dessa promessa que chama bastante atenção é quando o trecho de Isaías diz assim, ó. Deixa eu só achar aqui o trecho. Glória do Senhor, espiritual. Fortalecer as mãos frouxas e firmar os joelhos vacilantes. Dizei aos desanimados de coração, sede fortes, não tem mais. Eis o vosso Deus. Olha só, está no versículo 4, pessoal. Isaías 35, versículo 4. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Que vingança que a gente consegue perceber até agora no texto que nós lemos? Onde que Jesus está se vingando? Porque concorda que se essa é uma promessa que está sendo de Isaías 35, que está se cumprindo no relato de Marcos, onde está a vingança? É maravilhoso nós pensarmos disso, né? Porque a vingança, ela está sendo cumprida no próprio Jesus Cristo. A vingança que muitos dos judeus esperavam é que o Messias viesse para vingar todos aqueles que tivessem um mau comportamento, que menosprezassem a Deus ou que estivessem em pecado. Mas a vingança ela era cumprida no próprio Jesus. Isso para que nós pudéssemos ser salvos. Então, Jesus não veio exercer a vingança, ele não veio trazer a vingança, mas ele veio recebê-la no seu próprio corpo. E eu acabei não passando aqui os slides. Bom, tudo isso acontece num contexto aonde até então Jesus, como Messias, estava vindo para trazer a justiça. E os seus discípulos entendiam disso, e ainda mais Pedro, que é um discípulo bastante arrojado, né? Se a gente for pensar assim. E aí Jesus começa a falar que é necessário que ele morra. Então, se nós pegarmos agora, eu vou dar só uma adiantadinha aqui no texto, que está no capítulo 8, de 27 a 30. Nós vamos ter um trechinho aí que nós não vamos ler agora, para a gente poder ser um pouco mais objetivo na nossa leitura. Então, Marcos 8, de 27 a 30. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes, quem dizem os homens que sou eu? E responderam, João Batista, outros, Elias, mais outros, alguns dos profetas. Então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse, tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas sim das dos homens. Olha só que interessante esse trecho, quando Jesus fala que é necessário que ele morra. Primeiro, o fato de ser necessário significa que esse já era o plano de Cristo.
o morrer. Não foi algo que Cristo foi vítima. Já estava planejado. Cristo veio ao mundo sabendo que era necessário que ele morresse. E essa morte não era uma morte qualquer, porque, sei lá, se a gente fosse pensar num tipo de morte, né, se Deus te desse a opção de, da forma como você fosse morrer, talvez você escolheria uma morte mais rápida, né? A morte que Jesus teve, além de ser uma morte extremamente humilhante, ela foi uma morte extremamente sofrida, né? Então, sei lá, né? De repente, precisa que Jesus morre. Toma uma flechada no coração, morreu, encerrou a conta e tal. Por que era necessário o sofrimento de Cristo, né? Eu acho que não dá para falar disso sem falar primeiro do que é o amor. Amor, a gente poderia ter duas vertentes aí em relação ao amor. Primeiro, quando a gente fala de amor, mas não é um amor verdadeiro, é um falso amor, é buscar usar a pessoa amada para alcançar algo para si mesmo, talvez a felicidade. Então, normalmente, quando você casa, você busca uma pessoa que te faça feliz, né? Então, de certa forma, você não ama a pessoa, você ama a si mesmo e você entende que aquela pessoa que você está casando é que vai viabilizar o teu projeto de vida. Com o passar do tempo, você vai desenvolvendo o seu amor, né? E nós nunca conseguimos desenvolver o amor perfeito, mas o amor perfeito é se doar completamente pela felicidade do outro. Agora, o que é interessante nessa história é que quando você toma a decisão de um amor perfeito, que foi o que Jesus fez por nós na cruz, é um amor incondicional. E sempre que você tem um amor que é incondicional, isso envolve sofrimento. Por exemplo, eu tinha um chefe que trabalhava numa consultoria lá em São Paulo, de recursos humanos, e ele falava algo que era muito verdadeiro. Ele falava assim, olha, toda vez que tem um erro, toda vez que alguém comete algum erro, alguém vai pôr a mão no bolso. O nosso contexto lá era o contexto de empresas, né? Então ele sempre falava, ou o dono da empresa, ou o funcionário, ou o cliente, alguém vai pôr a mão no bolso. E com o pecado não é diferente disso, né? Toda vez que acontece um pecado, alguém vai pagar o preço, né? Não tem como, o pecado não evapora. Essa que é a grande verdade. Então alguém tem que pagar essa conta. E quem fez isso em nosso lugar foi o próprio Cristo. E o perdão, ele é sofrido, né? Quando a gente tem uma situação de que alguém nos ofende, ainda que a gente tome a decisão de perdoar, que é o correto, né? Tendo em vista aquilo que Cristo fez por nós, isso não é fácil. Envolve sofrimento, né? Eu fico imaginando algumas situações em que a gente ouve de casais que existe ali traição no meio e tal, e né, o processo não é algo simples de, de acontecer. Por isso que Jesus sofreu, porque ali ele estava trazendo o pecado de todo mundo, e isso envolve sofrimento. O abrir mão da vingança já é um sofrimento. Quando você toma a decisão de perdoar e abre mão da vingança, aquilo lá é algo que para nós ainda a gente tem essa sede de justiça, né? Porque ela é deturpada em função do pecado. Mas muitas vezes, quando a gente olha a Bíblia e fala assim, olho por olho, dente por dente, que está lá no Antigo Testamento, a gente fala, nossa, mas que coisa, né? Que povo vingativo. Pode perceber, pessoal, não tem jeito. Isso acontece comigo e acho que com todas as pessoas. Você nunca devolve na mesma moeda. Você sempre quer devolver na mesma moeda e um pouquinho mais. Pode ser só 1 milímetro, mas ainda assim você quer um pouquinho mais, né? Então, assim, abrir mão da vingança, né, da justiça, do inconformismo que a gente fica quando aquela pessoa que fez um mal, ou para nós, ou para alguém que a gente ama, entre aspas, não paga o preço. Isso nos incomoda. Então, a gente olha para Jesus, que é o Deus sem pecado, né?
e sofre em favor de alguém que não merecia a salvação, a gente percebe que tem sofrimento envolvido. Então, quando a gente olha para Cristo e pela obra que ele fez aqui na Terra por nós, a gente percebe o seguinte: ele não tomou o poder. Na verdade, ele abriu mão do poder. E por causa disso ele triunfou. E a morte perde esse poder em função do que Cristo fez. E a gente tem a possibilidade de viver uma vida de amor, um amor que ainda vai se transformar. Ainda vai ser um amor perfeito. Hoje nós somos incapazes de fazer isso em função do pecado que habita em nós. Então, é muito interessante a gente perceber que, apesar do desejo que nós temos de amar de forma verdadeira, a gente se pega muitas vezes tomando caminho errado, tomando decisão errada, mesmo para pessoas que a gente ama, né? Nosso marido, nossa esposa, nossos filhos. E então a gente tem dificuldade de praticar o amor verdadeiro, né? Que não é aquilo que Cristo faz. Eu queria pedir licença para vocês, nós estamos quase no finalzinho da aula, mas eu queria pedir licença para vocês para ler um texto que o Timothy Keller traz no livro e que eu acho que traz para nós uma visão muito clara, não só daquilo que era a necessidade de que Cristo morresse, mas quando ele fala a respeito da participação da cruz, que é o trecho que está logo em seguida de Marcos 8, 34 a 9, 1. Como esse texto a gente tem acesso, eu queria pedir para que vocês pudessem, após a aula, dar uma lida nesse trecho, mas eu queria ler para vocês o trecho do C.S. Lewis, que é citado no livro do Timothy Keller, porque eu acho que ele fecha esse assunto com muita propriedade. Esse trecho é do livro do C.S. Lewis, Aquele Cristianismo Puro e Simples, que é um livro que eu não li ainda, mas eu já vi tanta citação desse texto que isso me motiva. Eu tenho livro, está comprado, mas eu ainda não li. O trecho diz assim, ó: quanto mais conseguirmos deixar fora do caminho aquilo a que chamamos de nós mesmos e deixamos que Jesus tome conta de nós, mais verdadeiramente nos tornamos nós mesmos. Nosso verdadeiro ser espera por nós em Cristo. Quanto mais resisto a Ele, Cristo, e tento viver por mim mesmo, mais me deixarei dominar por minha própria hereditariedade, criação, contexto e por minhas paixões naturais. De fato, aquilo que com tanto orgulho chamo de mim mesmo se torna meramente um ponto de convergência para uma sucessão de eventos aos quais jamais dei início e não posso deter. O que chamo de meus desejos se torna nada mais do que os desejos produzidos pelo meu organismo ou incutidos em mim pelos pensamentos de outros seres humanos. Somente quando me volto para Cristo, quando me rendo à personalidade dele, é que finalmente começo a ter uma personalidade inteiramente minha. A despeito disso, não se deve ir a Cristo por causa de um novo ser. Enquanto sua preocupação for apenas a sua própria personalidade, você não irá a Cristo em absoluto. E depois ele termina o trecho, o texto, da seguinte forma: entregue a si mesmo e encontrará seu verdadeiro ser. Perca a sua vida e a salvará. Submeta à morte suas ambições e desejos favoritos a cada dia e, por fim, submeta-se à morte de seu próprio corpo. Submeta com cada fibra do seu ser e encontrará a vida eterna. Não retenha nada. Nada do que você não tiver entregado será realmente seu. Nada em que você não tiver morrido poderá algum dia ser ressuscitado.
Busque a si mesmo e encontrará mais para frente somente ódio, solidão, desespero, ira, ruína, decadência. Mas busque a Cristo e você o encontrará, e com ele receberá tudo o mais. É um trecho muito bonito, né? Que a gente consegue perceber aí o quanto que Cristo se revela a nós. E como que ele responde, de certa forma, aquilo que nós desejamos encontrar, que é o nosso próprio ser. Na medida em que a gente deixa o caráter de Cristo fazer parte da nossa vida. E aí a gente tem possibilidade de enxergar Deus como realmente é. De testemunhar a respeito de Cristo, não apenas com aquela experiência superficial que a gente tem no começo da nossa fé, em que as regras são um conjunto de itens que, se você vai ticando ali, você vai falando, puxa, que legal que eu sou, diferente desses pecadores que estão aí, que era o grande problema do povo judeu, né? Se apegou muito às regras ao invés de se apegar à essência. Tá bom? Então, se vocês puderem ler Marcos 8, de 8:34 a 9:1, é o trecho que vai fechar a nossa aula aqui. Tá bom? Vamos encerrar com uma oração? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, mais uma vez, pela Tua palavra. Que o Senhor abençoe a nossa semana, que possamos ter um tempo bom em família. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a abrir mão daquilo que valorizamos como homens e que passamos, ó Pai, a desejar profundamente desenvolver o Teu caráter nas nossas vidas, Pai. Abençoe também esse tempo, que possa ser um tempo dedicado à Tua verdade, que o Senhor permita, ó Pai, que ela seja transmitida de maneira fiel e que encontre, ó Pai, corações desejosos de conhecer mais do Senhor. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.